Uma alegria estar aqui com vocês, uma vez mais, uma bendição. Estamos em uma série de exposição no livro do Evangelho de San Juan. Então, os hermanos que han venido domingo a domingo têm uma sequência mais clara de lo que se está falando acá, mas já de que cada dia tratamos de dar um ênfase especial para cada domingo, pero há uma sequência que estamos tratando de seguir e cumprir algo do Evangelho de Juan, não? Então é um privilégio. Nós não vamos a ter a Pastor Billy hoje por motivo de saúde. Está um pouco embromado aí com os vírus que andam por aí. Minha hija Gabriela também já lo agarrou. A madre lá está cuidando aí, não? Ayer estavam todas, as 4 acá, não? Reunião de mulheres, vêm todas, não? Pero hoje Gabriela não pôde vir. E a madre quedou cuidando aí. Pastor Billy também está aí com algo de vírus e vai estar viajando nos próximos dias deste mês de setembro primeiramente Paraguai e depois Honduras, pode ser? Sim, lá, não? Honduras. Lá está muito contenta, não? Vai estar de vacações do marido, então vai estar cuidando de todo aí. Toda a igreja muito atenta a Laodiceia, seus filhos, para atendê-los em lo que seja, a igreja. Ele vai estar aí participando de treinamentos para melhor servir a igreja, não? Então, é um privilégio que nós temos de ter um pastor que se preocupa e sempre estar estudando e aprofundando-se mais nas Escrituras, agarrando ferramentas para poder fazê-lo e assim exponer cada vez melhor a Bíblia e quando vocês la necessitam, que o conselho saia diretamente das Escrituras para tu coração e não passe por las ideias humanas, não? Então, o esforço que os pastores têm de levar solamente a palavra de Deus para sanar el alma, ¿no? Y esta reciprocidad por parte de la iglesia hacia los pastores también es una realidad. Por todo esto alabamos al Señor y por esto estamos acá hoy en un domingo lindo que poderíamos estar tomando un mate ahí abrigaditos, tomando un sol como crocodilos ahí, ¿no? Al sol, pero estamos acá juntos para aprender un poco más de la palabra de Dios, un privilegio, ¿no? Un privilegio. Estamos estudando o Evangelho de San Juan, não? O Evangelho de Juan, tivemos uma primeira parte o ano passado, creio. Sim, o ano passado. E retomamos este ano o Evangelho de Juan. E estamos no capítulo 12 todavia, e todavia vamos estar, porque não vamos a sair hoje, porque é muito largo e tem muitos detalhes aí. Então, vamos a tratar de cobrir del 27 ao 36. Um texto aí dentro de um contexto do Evangelho de Juan, pero vamos estar fijando nossos olhos nesta parte das Escrituras. Os hermanos que têm Bíblia podem abrir nesta parte. Vamos a ler acá, espero que quede bem aí, porque acá para mim não quedou muito bem, pero espero que na tela o texto esteja perfeito, pero ustedes lo podem acompanhar aí por suas Bíblias, não? E vamos fazer a leitura então deste texto de hoje. Ahora está turbada mi alma, e que diré? Padre, sálvame desta hora, mas para esto he chegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. Oremos. Deus mío, estamos uma vez mais delante de Tu palavra e te pedimos para que Tu nos ilumine em Tu palavra, para que aprendamos um pouco mais de Ti. Habla uma vez mais a meu coração e de maneira muito especial a Tua igreja, para a honra e glória de Tu nome. Amém. Muito bem, aí está o texto. Vamos a pensar acá. Temos o Evangelho de Juan. Y Juan está hablando, el Evangelio son las buenas nuevas, que es la venida de Dios hacia la tierra encarnado. Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nosotros, resucitó y está en el cielo. Él instituyó su iglesia y acá estamos nosotros. Un resumen de toda la historia de Cristo Jesús y lo que el Evangelio de Juan está prospectando. Pero Juan, cuando escribe, tiene la intención clara de demostrar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Y entonces él va a relatar en el Evangelio de Juan, él va a poner algunas señales, algunos milagros. Él mismo después dice que si fueran a escribir todo lo que hizo Jesús, no haverían libros suficientes para decir todos los milagros que hizo Jesús. Pero él, viviendo al lado de Cristo, él va a seleccionar 7 milagros, que son 7 señales que evidencian quién Cristo es, para que la gente pueda creer y ser salva por él. Entonces él escribe el Evangelio de Juan y destaca estos milagros. ¿Cuáles son estos 7 milagros? Los que están acompañando la serie tienen buena memoria, cosa que no tengo yo, siempre tengo que consultar para acordarme la secuencia, ¿no? Pero tenemos el primer milagro en el Evangelio de Juan, uno de los primeros milagros, o el primer milagro de Cristo, que sería el milagro de la boda, obviamente, el agua en vino, ¿no? Entonces, transformando agua en vino, ¿no? Algunos tienen ganas de decir aleluya, ¿no? Amén, pero no, vino, pero era vino. Y no era vino malo, era el mejor vino, ¿no? Entonces Jesús lo transformó y fue su primer milagro, dando a entender el poder que él tenía. Es interesante que algunos físicos trataron de calcular lo que sería necesario químicamente para que el agua se transformara en vino. Las reacciones químicas y todo lo demás en la época, a un instante para que pasara algo en este sentido, y trataron de calcular ahí. E começaram a chegar a equações relativas à explosão de uma bomba atômica e algo do estilo e todo o demás. Tanto poder para ser algo tão sencillo para Cristo, que era transformar água em vinho. Para ele, muito sencillo. Tratem ustedes de fazer assim e ver se transforma, não? Não passará, não?
Mi señora una vez, dando clases para los niños, puso un poco de jugo de frutilla en el fondo, ese de en polvo, pero quedaba escondido en el fondo de la jarra, y ahí ella agarró una raja con agua y dijo, entonces Jesús transformó el agua en vino. ¡Wow! Y dio un trabajo bárbaro, ella tuvo que explicar después que los niños pasaron a pensar que solo Jesús y mi señora conseguían transformar agua en vino. Era solo una ilustración, ¿no? Entonces, solo Cristo lo puede hacer, ¿no? Pero está ahí una buena idea para las maestras ahí que van a tratar con los niños, ¿no? Para explicarles, es una manera lúdica, ¿no? Pero traten después de decirles, mostrarles el truco para que ellos también puedan hacerlo, ahí queda todo bien. Pero el primer milagro de Cristo, transformar el agua en vino. El segundo. ¿Cuál sería el segundo milagro de Juan? ¿No? Ustedes vieron acá, está la citación ahí, ¿no? Juan 2, de 1 a 11, si uno quiere conferir, ¿no? Y después, el otro milagro, ¿cuál es? Jesús, ¿qué hace? Este hombre ahí está representando un oficial romano, un centurión, o sea, 100, es centurión de 100. El jefe de 100 soldados, es un centurión, un oficial romano. ¿Y Jesús qué hace? Sana el hijo del oficial romano. Él dice, mi hijo está enfermo para morir, entonces yo te pido que tú lo sanes. Y Jesús dijo, decime dónde está y yo voy contigo. Él dijo, no, no soy digno que entres en mi casa. Yo soy un soldado, yo digo a mis subordinados, hace esto y ellos hacen, hace aquello y ellos hacen. Entonces usted dé la orden y mi hijo sanará. Entonces el centurión tenía fe y entendía que Cristo era su autoridad sobre él, sobre la enfermedad y sobre lo que sea. Jesús da la orden y dice, anda tranquilo. Cuando el centurión llega, el hijo está bien. Y él pregunta, ¿cuándo se puso bien? Y calculando el momento, era justamente el momento en que Jesús le había hablado, ¿no? Linda historia. Entonces Jesús sanando el hijo de un oficial romano, demonstrando ahí su poder y demonstrando su autoridad, ¿no? Esto está en Juan capítulo 4, de 46 a 45. ¿Está bien? El otro, la otra señal, ¿ustedes se acuerdan? Un tanque que hacía burbujas de tiempo en tiempo y decían que había un ángel que movía el agua y había un paralítico ahí que quería tirarse al tanque, pero no podía porque era paralítico y nadie lo tiraba. Los enfermos se tiraban antes. Y ahí Jesús, ¿qué le dijo? Toma tu lecho y anda. Yo estuve visitando este estanque, ¿no? Y había toda una mecánica de ida y venida de agua y el reflujo del agua por tiempos en esta canalización hacía con que el agua hacía burbujas. Y tenían por tradición decir que era un ángel que lo hacía. Y el primero que se tiraba salía sano. Cosa así, estoy con dolor de cabeza, entra ahí, estoy sanado, ¿no? Pero el paralítico creía en esto y se sentía perjudicado porque nadie lo tiraba ahí. Y Jesús no lo tiró, lo sanó con la verdad, ¿no? Entonces Jesús tenía este poder ahí. Eso está entonces el paralítico de Betesda, ¿no? Está en Juan capítulo 5, de 1 a 15. ¿Está bien? Entonces Juan capítulo 5, de 1 a 15, está este milagro, ¿no? Quedan 3 más por mi cuenta. Y el otro es la multiplicación de panes y peces, ¿no? Multiplicación de panes y peces está en Juan 6. Jesús multiplica los panes para la multitud y los peces porque tenían hambre, pero después la gente pasa a seguirlo porque pensaba que Jesús era una panadería free, ¿no?
em promoção, regala panes. E eles queriam comer mais, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, vocês têm que me comer, ou seja, vocês têm que aceitar meus conceitos e seguir-me, não por el pão, porque vocês vão ter hambre amanhã, e amanhã. Eu sou o pão que vai sanar o hambre del alma de vocês. E aí todos lo deixaram, menos seus discípulos. Deixaram de caminhar com ele, a multitud, não? Então, Jesus aí demonstrando seu poder em alimentar o alma, não? O outro milagro, faltam 3, seria Jesus caminhando sobre as águas, o domínio sobre sua criação, não? Caminhando sobre as águas, está em João, capítulo 6, de 16 a 21, o relato. E aí João demonstrando a deidade de Cristo e seu poder sobre a natureza com esta señal. Depois, o penúltimo señal, isto lo estivemos há pouco tratando acá, de entender algumas coisas deste milagro, que seria o ciego de nascimento, não? Sanando o ciego de nascimento. Então, Cristo lo sana. Isso está em João 9, de 1 a 7. Nós tratamos esse texto em algum momento mais recente, demonstrando o poder de Deus sobre a sanidade de um homem que havia nascido cego. Então, para a medicina da época, e eu creio que aún, em muitos casos, até o dia de hoje, não há solução para este tema, não? Pero Jesus, para demonstrar que tem poder sobre todas as coisas, e é a luz, ele vai e sana o ciego de nascimento. Uma história para mim que tem um momento muito cômico, que é o ciego, ex-ciego, dando testemunho a las autoridades da sinagoga sobre ele mesmo e o que passou. E eles diziam, pero vos sois ciego de nascimento? Eu disse, sim, eu sou cego de nascimento. Pero ahora ves? Sim, pero ahora veo. E quem te hizo isto? E Jesus, pero isto é impossível, é um pecador. Se ele é pecador, eu não lo sei. Eu lo que sei é que ele me salvou. E aí lo expulsaram da sinagoga. Por la obviedade da verdade, inexplicável, eles preferem aferrar-se à mentira, que creerem nas evidências. Era uma señal que Cristo era o Hijo de Deus. Pero as autoridades não poderiam aceitar, não? Então ele disse, se és pecador, eu não lo sei. O que eu sei é que ele me sanou. Não? Depois encontra Jesus e aí sim aceita Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Não? Aí mesmo. E por último, nós vimos também, há um par de dias, sobre ressuscitando Lázaro. Eu pus uma foto quando tratei esse texto e Lázaro está com as manitas assim, pero o texto disse que ele estava assim, totalmente atado, e saiu assim. E aí Jesus disse a los que estavam para desatar o homem, porque estava desta forma, é muito próxima da realidade esta foto. Então, estudamos sobre Cristo ressuscitando a Lázaro. Então, vocês têm aí os 7 milagros de Jesus no Evangelho de Juan. ¿Cuáles são? Convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, sanar al hombre paralítico, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar al hombre ciego e ressuscitar a Lázaro de entre los muertos. O próximo grande evento que seguiria aí era a sua própria ressurreição, que vamos a tratar mais adelante. Pero estes são os 7 milagros, que são 7 señales de la deidade de Cristo, que apuntam para a deidade de Cristo. E sobre este contexto de que Cristo é Deus, é que entramos no tema que estamos tratando agora,
Ustedes se acuerdan que en el domingo pasado Jesús estaba hablando a sus discípulos y a la gente que estaba ahí. Muy seguramente Jesús estaba hablando en el templo, muy probablemente después de haber limpiado el tiempo sacando los cambistas y vendedores de animales de ahí, que Juan no relata, pero que es una realidad. Él lo hizo por 2 veces, y la segunda vez fue en la semana que antecedía su muerte. Y después de limpiar ahí el patio de los gentiles, que era donde deberían estar los gentiles, y los israelitas también, los judíos también, haciendo oraciones por todas las naciones. E os prosélitos, aqueles que veniam a adorar em la Páscoa, que eram estrangeiros, eles veniam e adoravam aí. Mas quando chegavam em seu espaço, o espaço era um pátio externo, não? O pátio interno era o pátio só para os homens judíos, o externo para mulheres e para os gentiles, gentes de las outras nações. Mas era um espaço reservado para oração a todas as nações. E aí eles estavam utilizando o espaço para fazer comércio de câmbio de moedas e todo o demás, e vendendo as palomas, os cordeiros para sacrifício no templo. Então estava havendo um comércio aí com uma excusa religiosa, e Jesus limpia tudo de aí. Depois de isso se suma a gente, e aí os gregos querem falar com Jesus. Vocês se acuerdam? E ele começa a falar então de poder ver e entender as coisas que ele está fazendo, que ele está falando, ou não ver nada. Então, falamos de la oscuridade, falamos de que Jesus pode revelando-se, fazendo que nós podamos ver um pouco mais, hasta chegar a ver plenamente, a ter a luz. E então, hoje vamos tratar, Jesus trata especificamente sobre luz. Sobre luz. Então, o contexto é esse. Jesus está aí, já leímos que ele entrou em Jerusalém sobre um animal humilde, a gente com palmas, ponendo aí seus mantos para que ele passara, lo recebiam como o rei de Israel, que realmente lo é, pero esperavam um rei simplesmente político, alguém que ia livrar sua nação de Roma e nada mais. Estavam focados nisto, pero Cristo entra como verdadeiro rei que é, pero para uma obra mais grande, mais importante de que a expectativa de los judíos da época. Então, estamos falando acá de la última semana, ¿no? Entonces Juan, del verso 12 al 26, que tratamos semana passada, tratamos sobre isso. Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e sua charla com quem? Com a gente, pero mais especificamente com os gregos, que estavam interessados em falar com ele. E aí, então, quando chegam os gregos, nós leímos semana passada, Jesus les respondeu dizendo: ha chegado a hora para que o Hijo del Hombre seja glorificado. Então, Jesus está falando, o Hijo del Hombre, que sou eu, ha chegado a hora para que ele seja glorificado. Mira que ele entrou em glória, com as ramas, com o manto, mas Jesus disse, não, está chegando a hora para que o Hijo del Hombre seja glorificado. De cierto os digo, que se o grano de trigo não cai em la tierra e muere, queda solo, pero se muere, lleva muito fruto. Então Jesus está dizendo que assim como o grano tem que morir na terra para brotar e aí generar muitos frutos, ele tem que morir para generar muitos frutos, ou seja, bendecir a muita gente, não? El que ama sua vida la perderá, e el que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna la guardará. E então Jesus está dizendo,
Assim como eu vou literalmente morrer por vocês têm que morrer para esta vida. Vocês estão esperando um líder político? O que esperam vocês? Uma solução comunitária importante? Os gregos também estavam aí, os gregos com toda a sua filosofia, não? Com todas suas ideias. Não? Interessante que na história, depois que Jesus ressuscita, há na época do Império, Roma começa a ruir, e antes do Império, ou aí com o Império Bizantino, a última parte do Império de Roma, que permanece por mais quase 1000 anos aí, bastante anos, é o Império de Roma relativo à parte de Turquia, a parte oriental do Império de Roma, onde o cristianismo tem uma permanência tremenda. O cristianismo vai influenciar o mundo aí por el Oriente, e isto vai durar como 1000 anos. E só vai terminar com o Império Otomano, que é o Império Árabe, os derrota. E a parte oriental do Império Romano, muito influenciado por el Evangelho, tem que ver com a parte que involucra Grécia, onde a língua que se habla é o grego. E o Novo Testamento é escrito por los apóstolos em grego. E Jesus acá, no pórtico, muito provavelmente no pórtico de Salomão, onde começou a igreja de Cristo Jesus, aí ele está falando com quem? Quem são os muito interessados em falar com Jesus? Foram pedir a los discípulos uma maneira de chegar a Cristo? Los gregos. E Jesus disse: vocês estão interessados em mim? Escucharam sobre mis señales? A gente estava falando aún de la resurrección de Lázaro? E Jesus habla: el grano tem que morir. Mi reino não está limitado a Israel. Então, ele disse: se alguno me sirve, se alguno quer servir-me, estar servindo-me, siga-me. E donde eu estiver, allí também estará mi servidor. Se alguno me serviere, mi Padre le honrará. Vocês têm que seguir-me. Pero Jesus estava na última semana para sua crucificação. Ele disse que ele tinha que morrer. E estará grave. E a charla sigue, e aí entramos no texto em que estamos agora, em que Jesus disse: agora está turbada minha alma, e que direi? Padre, salva-me desta hora, mas para isto é chegado a esta hora. Então, Cristo está dizendo que Ele mesmo tem a alma turbada por la iminência de lo que ele vai passar. E que ele ia passar? Ele ia morrer. Pero que muerte? Uma muerte donde su cuerpo receberia los pecados de toda a humanidade. Los pecados de toda a humanidade passada, que já se havia ido, a humanidade presente, que vivia aí no mesmo momento que ele, e de los pecados de la humanidade futura, e acá estamos nós. Todos tus pecados, todos, os que cometiste e os que vas a cometer, juntamente comigo em algum momento também, nesta vida, estes pecados foram puestos em la carne de Cristo Jesus e clavados na cruz. E Cristo sabia deste momento. E o momento era muito duro. E ele, como homem, Cristo homem, tinha el alma turbada. Uau! Vai ser bravo. Vai ser bravo. Pero ele dizia:
que vou dizer? Sálvame desta hora? Não. Eu he venido para isso. Minha obra é esta. Não é a que vocês querem. É esta. Eu vou passar por isto. Pero antes ele havia decidido, vocês querem servir-me, vão estar onde eu estou. Dentro de um par de dias se morrer o homem, eu vou estar aí. Vai ser preso, eu vou estar aí. Vai ser crucificado, eu vou estar aí. O apóstolo Pedro está todo estar. Pero quando lhe perguntaram, vós sois Galileu, vós sois de la gente aí que andava com Cristo? Não, eu não. 3 vezes. Negando. Os demais já haviam, cada um correu para seu lado. Juan, do Evangelho, foi o que mais acompanhou. Duro, estar com Cristo, implica em morir para este mundo. E Cristo estava dizendo isto. O momento aí era duro. Era o clímax da história da humanidade. E estava a ponto de passar. Ele ia morrer por la humanidade. E então ele disse, minha alma está turbada. Se nós vamos a Mateus, foi acá com a Bíblia, mais fácil. Mateus, verso 26, o Evangelho de Mateus, verso 26. Espera. Mateus 26. Vocês se vão acordar desse texto. Em Getsemani 38. Que diz assim. 26 não. 28. Alguém estava dormido quando disse isso. 28. 26. Acá. Acá. Aí está. 26, 38. Que puse eu? 26, 38. Bueno. O homem que isso acá estava bem e que está acá está dormido. Já está. Então Jesus les dijo, mi alma está muito triste hasta la muerte, quedaos aqui e velá comigo. E yendo um pouco adelante, se prostrou sobre su rostro, orando e dizendo, Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu. Jesus está falando acá, provavelmente no próprio domingo aí, que antecedia sua morte, não? Que sua alma estava turbada. Pero quando estava a ponto de ser encarcelado, aí, para ser juzgado, estava em Getsemani quando lo foram a atrapá-lo, não conseguiram atrapá-lo, então ele se entrega a los soldados, é o que temos, pero quando estava no jardim de Getsemani, orava, pedia que seus discípulos oraram com ele, e quando ele orou a Deus, ele realmente disse, Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu. Então, esta angústia do momento da crucificação estava na alma de Cristo. Já de entrada aí nesta semana, e a coisa se intensificou hasta o jardim e de aí por delante. Pero a alma estava turbada, o momento era crítico. E Jesus sabia o sofrimento por el qual ia passar. E ele estava dizendo, siga-me. Era bravo. Era complicado. Aí os discípulos correram no jardim de Getsemani. Vamos ver se Deus nos dá o tempo mais adelante. Então Jesus está dizendo, mira, minha alma está turbada.
pero eu he chegado a esta hora e para isto eu vim ao mundo. E este é o momento. Jesus sabia que vim ao mundo para morrer por los pecadores. Aí ele ora a Deus: Padre, glorifica tu nome. Então vino a voz del cielo: Lo he glorificado e lo glorificaré outra vez. Ou seja, uma vez mais, Deus habla diretamente com Cristo entre as pessoas, não? Habló em seu bautismo, habló en el monte de la transfiguración, quando seu corpo foi glorificado. Pedro, Tiago e Juan estavam aí mirando, não? E depois, agora, em sua morte, Deus habla: eu te glorificaré, eu lo glorifiquei e lo glorificaré. Por meio da morte de Cristo, seu nome, o nome de Deus, vai ser glorificado. Uma voz que vino del cielo. Então, como interpretaram a gente que estava aí? E a multitud que estava allí e havia ouído a voz, dizia que havia sido um trueno. Outros diziam: um anjo lhe ha hablado. Um anjo lhe ha hablado. O anjo está falando com ele aí. E outros disseram: opa, vai chover. Isso estava entendendo todo, não? Vai chover. E alguns disseram: bueno, um anjo está falando com ele. E aí Jesus les contesta. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta voz é para que ustedes la escucharan e que ustedes se enteraran que Deus vai ser glorificado com o que vai passar, porque eu sei. Jesus já tinha ciência de todo. Pero e ustedes entonces empiezan a compreender que a palavra de Deus expressada em Juan está señalando quem Cristo é. Las señales de que Cristo, de que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Es el Mesías de las Escrituras. Ele está señalando em todo momento. E acá uma vez mais, aqueles gregos, aquela multitud de judeus, aquela gente toda que estava aí, encantada com sua entrada, com a gente pedindo um rei, a gente aí no templo, os líderes, sem saber o que fazer, falaram: aí vai o homem, a gente trazer, mira que desgraça, este enganador. Havia gente que não veia nada. Alguns estavam aí porque sabiam que havia hecho milagros, haviam visto a Lázaro ressuscitar e estavam aí. Os gregos escutaram e queriam ver este homem, pero todavia não estavam compreendendo os sinais de maneira total. A palavra de Cristo era: eu vou glorificar a Deus, eu vou a morir. O grano tem que morir. El que camina comigo tem que morir para este mundo, porque eu vou proponer algo muito mais grande. Esta voz que ustedes escucharam não é um trueno, é uma voz. E Deus falou comigo por causa de ustedes, para que ustedes escutem lo que Deus está fazendo, lo que eu vou fazer. Ustedes têm que compreender. Deus está falando a la persona. Deus habla hoje, Deus falou naquela época. Ele estava falando. Ustedes têm que ver. Ustedes têm que compreender. ¿No? Então, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será echado fora. Jesus está falando: eu não estou aqui para echar a Tibério de seu trono. Trono? Trueno é o ruído, então é trono. Cristo está falando: eu não estou aqui para sacar a Tibério, o César da época, não, o líder mundial da época, de seu trono. Eu estou aqui para derrotar o príncipe
de este mundo. Satanás es el príncipe del mundo. Ahora voy a derrotarlo. Jesús estaba para cumplir la profecía de Génesis, allá atrás, cuando Jesús habló con Adán y Eva y dijo que del fruto de la mujer iba a salir el Salvador del mundo, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y la iba a matar. La serpiente le iba a morder el calcañar, tendón. Pero el mismo pie iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús estaba hablando acá, el príncipe de este mundo va a ser vencido con mi muerte. Este es el mensaje. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. E aí Jesus disse que iba a morir, e agora ele está explicando como vai morir. Ele vai ser levantado de la tierra. La muerte de cruz. La muerte de cruz. Una muerte vergonzosa que exponía a la persona, a la gente. Una muerte que tomaba un tiempo más largo para producir sufrimiento. La persona quedaba desnuda de manera pública, sufriendo hasta llegar a la muerte. Cristo estava dizendo, assim vou ser levantado, e quando eu ser levantado, atrairei todos a mim. Todos me vão mirar. Todos vão entender o que eu estou fazendo. Muitos vão ser salvos por mirar o que estou fazendo. Pero há que hacerlo. Pero esta muerte de cruz não era uma muerte comum, era uma muerte comum de los malhechores de la época. Jesús não estava com sua alma turbada solamente por este tipo de muerte, pero por su tipo de muerte. Porque lo peor que poderia passar a um ser de carne e hueso era tener en este cuerpo la carga de los pecados de toda la humanidad. Y esta muerte solo uno la vivió, Cristo Jesús. Esto lo mató. Mi pecado y tu pecado sentenciaron a Cristo a la muerte. Porque los sentenciados éramos nosotros. Era la humanidad, cada individuo. Pero Cristo murió por nuestros pecados, en nuestro lugar. Entonces Él tuvo que llevar los pecados de todos, para salvar a los suyos. E Ele vai trazer, em algum momento, a Henrique, a Fernanda, a Marcelo, a Aaron, a Nicolás, a Mônica, um a um, em um dado momento da história, Ele vai trazer a nós para mirar esta cruz e nos entregarmos a Ele, em gratidão. Em gratidão. Não em pago, em gratidão. Lindo, não? Quando se entende isto. E decía isto dando a entender de que muerte iba a morir. A ellos entenderam? La gente entendió? Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, ahora son todos creyentes acá de Israel, entendedores de la ley, que no la leyeron, porque ele disse acá, oímos. É a gente comum. Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Que va a morir, que no va a reinar.
Porque o Antigo Testamento disse que o Messias vai vir para reinar sobre Jerusalém, sobre Israel. E é verdade. É verdade. Pero a amplitude desta verdade está puesta agora. O reino de Cristo é um reino mundial. E Ele vai reinar desde Jerusalém. E isto vai passar. Está em Apocalipse. O cumprimento. Pero a escatologia, o estudo das últimas coisas, para os israelitas que só tinham o Antigo Testamento, muitas profecias que diziam desde o livramento do Messias e seu reinado, como parecia a vezes acto solo, isolado. Por muitas vezes parecia. Pero se eles se aprofundaram na lei, se eles se esforçassem pouco para ler Isaías e como ia ser o servo do Senhor que ia livrar, que era um servo de dolores, de sofrimento, que passaria por la muerte, que seria esmagado e por suas heridas nos sanariam. Eles não estudaram toda a lei, eles não escutaram toda a lei. E utilizavam sua expectativa equivocada para questionar se Cristo era o Messias. Que hijo de homem é este que vai morrer? Pero os judíos creyentes sabiam que haveria ressurreição. Marta e Maria sabiam que o irmão ia ressuscitar no último dia. Os que estudavam as Escrituras tinham uma compreensão melhor das coisas. Aunque não compreendiam naquela época que a própria ressurreição estava em las manos de Cristo. E Ele ressuscitou a Lázaro para mostrar o poder que tinha sobre a morte. Uma señal que Ele era o Messias. Pero eles não entenderam. Seguiam em tinieblas. Sem ver. Então Jesus les dijo, interessante Jesus, não? Ele vai de novo a dizer outra vez mais, não? E para que não hable coisa rara, eu vou abrir aqui o texto de Juan. São Juan 12. 35, porque vocês não vão ler acá também, nem eu. Então Jesus les dijo, aún por um pouco está a luz entre vosotros. Andad entretanto que tenéis luz, para que não os surpreendam as tinieblas, porque el que anda em tinieblas não sabe aonde vai. Não sabe aonde vai. Então, acá, Cristo está falando, aún por um pouco está a luz. Jesus está falando, eu sou a luz para vocês. Eu estou alumbrando todo para que vocês possam ver. Por um pouco, vocês me vão a ter acá. Porque depois eu vou ser morto, vou ser glorificado. Pero, se vocês escutam esta luz, vocês vão estar em la luz. E as tinieblas não vão surpreender a vocês. Porque para el que não crê em Cristo, quando ele chegar a morrer, a esperança que eles tinham se terminava. O Messias que esperávamos se morreu. O rei que queríamos se foi. Se terminou todo. Era um sentimento tão forte em la gente que os próprios discípulos foram tentados a pensar lo mesmo. Os discípulos en el camino de Emaús estavam entristecidos, para mirar as coisas que passaram em Jerusalém. Mataram al Cristo. Que desgraça. E agora? Nuestro maestro se foi, se morreu.
E Cristo passa a caminhar com eles e explicar todas as coisas outra vez. Las tinieblas te surpreenderão se a luz que está a tu lado não te alumbra. Não tomas possessão de elas, não das ouídos a la luz. Entretanto que tenéis la luz, creed na luz, para que seais hijos de la luz. Hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Ah, pero Cristo agora está no céu, não habla mais. Estamos acá com suas palavras abertas. Ele deixou toda a Bíblia para nós. Todo o Novo Testamento não havia quando Cristo estava falando estas coisas. Ele estava falando, era sua palavra, e os discípulos lá reproduziram. Como isso Juan. E agora la temos aí. Sua palavra. Sua palavra. Agora vamos ler um texto sobre a Cena do Senhor, um acto que vamos celebrar acá, e lá explicações de Pablo. Escrevendo em grego, alguém que tinha uma ascendência grega, a um judío, pero tinha uma ascendência grega, que plantou igrejas em Turquia, que quando caiu o Império Romano, o Império bajo influência cristiana, durou aí tantos anos, nesta região, e aí estavam as igrejas plantadas. Um fruto em la região aí de 1000 anos, pero de aí a Europa, de Europa a América, de América a, e assim vai o Evangelho, sigue circulando em las eras, não? Desaparece por acá e aparece acá, desaparece acá e aparece acá. E estes evangelizam nesta geração, em la outra geração estes acabam de evangelizar esta geração, porque o Evangelho sigue trabalhando hasta que ele venga, hasta que ele venga. Então, estar em la luz, estar em la luz. Creer em la luz, ¿ustedes creen na palavra de Deus? Em la palavra de Cristo que está acá? Essa é uma palavra de esperança. Ustedes estão com alguma expectativa neste mundo de Cristo solucionar todo? O príncipe deste mundo já está vencido. Sabe quando o Brasil jogou com a Alemanha no Mundial? Quando estava 5-0, o Brasil já havia perdido. E faltava todo o segundo tempo. Mas o Brasil já havia perdido. E o final foi 7-1. Pero com 10 minutos, já estava 4-0. Satanás está mais ou menos assim. É pior todavia. Ele já perdeu e segue jogando. Pero sua derrota final, culminante, quando Cristo venga em Jerusalém e haga todo o que tem que fazer com o mundo e vai reinar por muitos anos sobre a terra e depois vai proporcionar novos céus e nova terra. Satanás está vencido. Já perdeu. E ele perdeu em la cruz. E todo o que vem depois é só uma evidência de sua morte. Não há esperanças para o príncipe deste mundo, para o que ele propõe, para suas ideias, não vai prevalecer. A filosofia grega não vai prevalecer. Os discípulos de los gregos que não seguiram a Cristo não vão prevalecer. A Pax Romana não vai prevalecer. A nova ordem mundial não vai prevalecer. Cristo vai prevalecer. Cristo já venceu. E nós somos cidadãos de este reino, acá em la terra. Pero Satanás já perdeu. Então, somos hijos de la luz. Então, não podemos andar em tinieblas. É incrível, é uma luta. Me fui. É uma luta estudar as Escrituras. Uma luta personal nossa. Porque nosso pecado nos leva para outras ideias. Pero nós temos que buscar a palavra. A palavra.
A palavra de Cristo é nossa luz. Ele é luz. E sua palavra promove a luz. Ilumina, nos hace entender as situações, interpretar as situações de maneira correta, para não andarmos em tinieblas. Então, Cristo está dizendo, porque el que anda em tinieblas não sabe aonde vai. Esto é o mundo e o príncipe vencido deste mundo. Eles não sabem hacia onde vão. Uns dizem, eu vou ao inferno, mas este que habla que vai ao inferno não tem ideia de lo que é o inferno. O inferno é o que ele já está vivendo, sem Cristo. Ele só está dizendo que vai passar a eternidade sem Cristo. Este é pior. E ele não tem ideia. Não sabe aonde vai. Não? Isso está em Juan. Quedou escondido aí, não? Juan 12:35, parte B. Agora, nós, que temos? A luz. A luz. Entretanto que tenéis a luz, creed em la luz, para que seais hijos de luz. Se creemos em la luz, somos hijos de luz. Somos hijos de Cristo. Cristo é a luz. É nossa lâmpada, não? Nossa lâmpada. Então, temos as escrituras em nossas mãos. Por isso estamos acá cada domingo, cada manhã. Por isso que temos nossas reuniões de homens, de mulheres. Por isso os niños agora estão em suas classes com os adolescentes. Por isso. Porque temos que ter a palavra de Cristo delante de nós. Porque somos hijos de luz. E sua palavra alumbra o caminho. Somos hijos de la luz. Lâmpada para nossos pés é tu palavra. E luz para mim, caminho. Eu vou caminhar bajo a luz de Cristo. A luz de Cristo. Amém? Amém. Amém. Amém.